Está começando o Jornal Inclusão Brasil. Jornal Inclusão Brasil. Olá, começa agora o Rádio Jornal Inclusão, que traz para você informações sobre acessibilidade, saúde, qualidade de vida, meio ambiente e sustentabilidade. O objetivo é estimular a inclusão social e digital, divulgando matérias atualizadas sobre produtos e serviços que contribuem para a vida de pessoas com deficiência, mobilidade reduzida e da terceira idade. Jornal Inclusão. Bom dia, Natália Ponce. Bom dia, Fernando Negrão. Confira as manchetes desta edição. Hoje, sexta-feira, dia 31 de maio. Escola de Inglês promove cursos à distância para deficientes físicos. Santos Futebol Clube investe no esporte paralímpico. Surdos vão poder chamar a polícia ou os bombeiros por mensagem de texto. Comitê Paralímpico Internacional tem patrocinador superior a de todos os clubes de futebol do Brasil. E brasileiro paraplégico disputa MMA para cadeirantes. Jornal Inclusão Brasil. Educação e esporte. Escola de Inglês promove cursos à distância para deficientes físicos. Turismo, hotelaria, finanças, seguros, indústria automotiva e negócios são algumas das aulas à distância que a Escola de Inglês IF English Town oferece para pessoas com deficiência física. Por ser à distância, a prática ajuda essas pessoas a evitarem transtornos no caminho até a escola. De acordo com André Marques, diretor-geral da escola, muitos alunos da IF English Town trabalham em período integral e, quando conseguem um tempo disponível, acessam as aulas online para estudar inglês. O diretor ainda diz que muitos deles, além de buscar a fluência no idioma, procuram cada vez mais cursos direcionados à sua área de trabalho, fazendo dessa oportunidade uma boa estratégia para avançar na carreira profissional. As aulas de inglês contam com 16 níveis de ensino, desde o básico até o avançado, com mais de 1.500 horas de lições interativas, como conversação, compreensão oral, leitura e escrita. Mais informações sobre este curso para os deficientes, anote o telefone 15 3013 8274, repetindo 3013 8274. Educação e esporte. Santos usa a Lei do Trabalho para investir no esporte paralímpico. Segundo a Lei do Trabalho, o Santos Futebol Clube, um dos maiores times de futebol do país, vem apoiando a equipe de goalball do Lar das Moças Cegas, também da cidade de Santos. A Lei do Trabalho obriga todas as empresas a ter um percentual de funcionários com deficiência. O time da Vila seguiu a ordem e esses funcionários se transformaram em novos atletas para representar o clube. O gerente de esportes do Santos, André Zanota, afirma que o esporte é um dos meios mais efetivos de inclusão social e que a Paralimpíada é um exemplo de quantas coisas boas o esporte traz para a vida das pessoas com deficiência. André também espera que essa parceria crie uma maior identidade do clube com esse público. Ainda de acordo com o gerente de esportes, os atletas de goalball têm as mesmas condições de trabalho oferecidas aos outros funcionários do clube. Essas condições incluem contrato de trabalho, as garantias previstas na CLT, acordo sindical e benefícios como plano de saúde e cesta básica. De acordo com o IBGE, 24% da população brasileira possui algum tipo de deficiência. Além do Santos, o Vasco é outro time que incentiva a prática de esporte para pessoas com mobilidade reduzida e portadores de deficiência. A repórter Roberta Romão tem mais detalhes. A história do Vasco em esportes paralímpicos começou em 2004 e se fortaleceu em 2010. A coordenadora de esporte do clube, Lívia Prats, afirma que já presenciou inúmeros casos de torcedores que trocaram de time e agora são vascaínos. De acordo com Lívia, isso acontece porque as pessoas passam a ter carinho pelo clube. Além do futebol de 7, para pessoas com paralisia cerebral, o Vasco possui também equipes de vôlei sentado e natação. Existe ainda uma equipe de futebol principal, outra equipe B e ainda uma sub-21. Roberta Romão para o Jornal Inclusão. Você está ouvindo o Jornal Inclusão Brasil. Ciência e tecnologia. Surdos vão poder chamar a polícia ou os bombeiros por SMS. Os deficientes auditivos também vão poder acionar a Polícia Militar pelo telefone celular, por meio de mensagem de texto. A PM de São Paulo quer facilitar o acesso de surdos ao serviço de emergência e também ao Corpo de Bombeiros. O programa está em teste na capital e depende do cadastramento dos deficientes auditivos parciais e totais. Esse seria o primeiro serviço do tipo na América Latina.
A ideia do sistema de mensagens surgiu em 2011, quando a polícia percebeu que era preciso criar uma maneira acessível para os chamados dos deficientes, que sempre precisavam de outra pessoa para ajudar no pedido de ajuda. De acordo com a Secretaria de Estado dos Direitos da Pessoa com Deficiência, existem quase 2 milhões de pessoas com deficiência auditiva em São Paulo, das quais apenas 90 mil se declaram surdas. Na região de Sorocaba ainda não existe previsão para o funcionamento desse sistema. De acordo com o chefe do Centro de Operações da PM, capitão Douglas Ricardo Ribeiro Alves, será necessário treinamento especial para os policiais que atenderem esses chamados de emergência. Como está em fase de testes, existem apenas 100 pessoas cadastradas. Mais informações com o repórter André Nunes. A Polícia Militar fez parceria com a Agência Nacional de Telecomunicações, a Anatel, e com as operadoras de telefonia para o serviço ser gratuito. Chamado de ESMS, ele pode ser utilizado pela população de São Paulo, seja fixa ou não. Isso significa que um morador de outro estado poderá utilizar o atendimento quando estiver em São Paulo. O cadastro prévio evita trotes e deve ser feito nas associações de deficientes auditivos e escolas. O cadastramento pela internet ainda está em fase de estudo. O deficiente vai enviar uma mensagem de texto para os números de emergência. Uma confirmação será recebida, dando início a uma conversa para o levantamento de dados sobre a ocorrência e o envio de PMs ou bombeiros ao local. O contato terá sido bem sucedido se ao final a pessoa receber a mensagem. Espere auxílio a caminho. André Nunes para o Jornal Inclusão. Educação e esporte. Comitê Paralímpico Internacional tem patrocinador superior a de todos os clubes de futebol do Brasil. O Comitê Paralímpico Internacional firmou um patrocínio com a Caixa no valor de 120 milhões de reais, pagos nos próximos 4 anos, dando uma média de 30 milhões de reais por ano. Até o fim de 2012, o Corinthians foi o único grande clube a atingir esse valor. Nos últimos anos, o esporte paralímpico formou alguns ídolos como Alan Fonteles, Daniel Dias e André Brasil, o que gerou maior visibilidade ao esporte paralímpico nacional. É verdade que o que se está em questão não é só o retorno de mídia, mas também o surgimento de um novo segmento esportivo de sucesso no Brasil, com protagonistas que têm histórias de vida e de superação. O que ajudou o comitê a conseguir tantos recursos foi, além do retorno de mídia, o surgimento de atletas com histórias de vida e superação. Isso também aproxima o país da meta de terminar os Jogos de 2016 com o 5º lugar geral. História de superação. Brasileiro paraplégico disputa MMA para cadeirantes. Aos 34 anos, Rafael Rodrigues disputa um cinturão de MMA para cadeirantes. Os organizadores do evento, chamado Guerreiros sobre Rodas, gostaram do histórico de lutas do atleta, que já havia disputado com pessoas sem deficiência. Hoje ele compete na categoria de até 70 quilos. Ele ainda fez um contrato de 5 combates e disputa o título contra o francês Ludovic Marchand no segundo semestre, ainda sem data definida. Após passar por várias modalidades na busca por socialização e recuperação após o acidente, Rafael se encantou com jiu-jitsu e desde então não parou mais. Tentou criar uma categoria só de deficientes, mas não obteve sucesso. Por isso passou a disputar combates contra atletas que não tinham nenhum tipo de deficiência e conseguiu vitórias. De acordo com o lutador, as pessoas na arquibancada e até os adversários se surpreendiam quando ele chegava de cadeiras de rodas para a pesagem. Rafael, que hoje é casado e tem 2 filhos, sofreu um acidente aos 17 anos quando trabalhava com seu pai em uma serralheria. Uma das paredes do estabelecimento caiu sobre seu corpo e o soterrou. Com isso, acabou quebrando a coluna e ficando paraplégico. De acordo com Rafael, o esporte o ajudou a superar a raiva e a depressão quando não aceitava a sua condição de cadeirante. Jornal Inclusão Brasil. O Jornal Inclusão fica por aqui. Você que possui algum tipo de deficiência e quer entrar no mercado de trabalho, envie seu currículo em laudo médico para contato.inclusãobrasil@gmail.com. contato.inclusãobrasil@gmail.com. Muito obrigado por nos acompanhar no programa de hoje. Bom dia para você, obrigado pela audiência. Fique agora com o Jornal da Cruzeiro. Termina aqui o Jornal Inclusão, um projeto de extensão universitária da Pró-Reitoria Acadêmica da Universidade de Sorocaba, em parceria com a Rádio Cruzeiro FM e o Jornal Inclusão Brasil, sob responsabilidade da fisioterapeuta Dariene Rodrigues. A apresentação: Fernando Negrão Duarte e Natália Ponce. Reportagem:
Ana Carolina Chinelato, André Nunes, Roberta Romão e Marinalva de Almeida. Gravado nos estúdios da Universidade de Sorocaba, com técnica de Paulo César Queiroz. Tenham todos um bom dia e até a próxima edição.